Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos estar lendo dois textos. Romanos, capítulo 8, verso 32. Logo após, Romanos 8, verso 3. Então, a temática sugerida foi o dia da ira de Deus. Um tema muito forte, que se trata justamente da ira eterna de Deus sobre os ímpios. E aí eu titulei essa mensagem com um tema que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, como irá poupar aqueles que rejeitarem a oferta pelo pecado? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como irá poupar aqueles que rejeitarem a oferta pelo pecado? Vamos estar lendo o texto? Romanos 8:32, apenas a parte A do versículo, a primeira parte do versículo, que diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho. Está falando de Deus, o Pai. Romanos 8:3, vamos lá? Abre lá. Diz o seguinte: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu filho, seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Vamos estar orando mais uma vez? Feche seus olhos, peça a Deus que fale ao seu coração. Soberano Deus, bendito Pai, Deus grande e tremendo, diante de Ti, ó Deus, nós trememos e tememos, porque sabemos que Tu és Deus santo, puro, Deus perfeito em tudo que faz. É Deus que sonda mentes e corações. Portanto, ó Deus, o Senhor que sonda tanto os pensamentos como as intenções do nosso coração, venha, por amor do Teu nome, falar aos nossos corações por meio desse mero instrumento que hoje obteve a responsabilidade de transmitir a Tua palavra. O Senhor, por Tua graça comigo, muitas vezes já tem demonstrado isso. Continue a falar ao nosso coração e a trazer um impacto positivo na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Eliseu, creio que já tratou muito bem do que significa a ira de Deus. À noite, o irmão Clodoaldo vai estar tratando sobre que aplaca a ira de Deus, né? Ou seja, que Deus fez para que essa ira pudesse aplacar, pudesse resolver, né, esse problema que nós temos aí com Deus. E o que me foi tocado é o dia da ira do Senhor. Então eu gostaria de focar exatamente sobre isso. Eu gostaria de refletir a partir do próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo.
o perfeito Filho de Deus, aquele que é santo, aquele que é justo. Como Deus não desviou a sua ira do seu próprio Filho, mas antes o sacrificou por cada um de nós. Ou seja, derramou todo o cálice da sua ira sobre o seu Filho, Jesus Cristo. E aí a pergunta se faz é: se ele não poupou seu Filho, como ele irá poupar aqueles que rejeitarem o Filho de Deus, o Salvador e Senhor da sua vida? Como ele irá desviar a sua ira ou poupar aqueles que pisotearem o seu Filho, o sangue do seu Filho derramado na cruz? Será que há alguma possibilidade disso acontecer? Certamente não. Isso é tão claro, tão evidente nas Escrituras. Os homens acham que no final dos tempos, quando Deus vier julgar a humanidade, eles acreditam que por causa do amor de Deus, Deus vai aplacar sua ira sobre todos, né? Ou seja, Ele vai salvar todo mundo. Por causa do seu amor, Ele não vai lançar ninguém no inferno, nem derramar o seu cálice sobre os ímpios. Ou seja, Ele vai dar um jeito de perdoar todo mundo no final. E alguns acreditam que até o próprio diabo será perdoado, será salvo. Coisa que a Bíblia não ensina. Então não há como acreditar em algo assim e continuar acreditando nas Escrituras. É impossível unir as duas coisas. Então aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou como uma oferta pelo pecado, tampouco poupará aqueles que o rejeitaram. Agora, eu gostaria de levá-los a um jardim chamado Getsêmani, situado à margem oriental do Cedron, próximo ao Monte das Oliveiras. Ali estava Jesus, o Filho amado de Deus. Depois da última ceia, ele saiu com seus discípulos a esse lugar para orar. Agora, ele se afasta um pouco de seus discípulos e se ajoelha e começa a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Vocês foram comigo ao jardim? Aí, na mente? Perceberam o quanto Jesus, a intensidade da oração de Jesus, para livrá-lo do cálice da sua ira, do cálice da ira do Pai. O próprio Jesus ora e diz: Senhor, Pai, se tiver alguma outra forma, alguma outra possibilidade para me livrar desse cálice, me livra. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A gente tem que olhar para Jesus como homem. Um homem que era santo e justo, mas era homem. Era carne e osso, apesar de ser Deus também. E a sua natureza humana nesse momento é aflorada. E a limitação e a fraqueza humana o leva a fazer essa oração. Porque como nós, como seres humanos, que somos fracos, nós devemos, diante daquilo que é aterrorizante, terrível para nós devemos orar. E assim Jesus fez. Mas
com o coração sempre sujeito à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. Isso não é falta de fé, é submissão à vontade do Pai. É amar mais a vontade do Pai do que a sua própria vontade. É amar mais a vontade de Deus e que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, apesar de não sair da forma que eu gostaria que saísse. Apesar de eu sofrer consequências drásticas por causa disso. Isso é o verdadeiro filho e é o verdadeiro servo que teme a Deus. O que passava pela mente de Jesus quando ele fez essa oração? Imagino que passa na sua mente, no seu corpo sendo moído pelo próprio Pai. Sendo o próprio Pai aquele que estava moendo o seu corpo. Isaías 53, verso 10 diz o seguinte: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então, quem o chicoteia, quem o humilha, quem prega os cravos em suas mãos e o prega naquela cruz é o próprio Deus, é o próprio Pai. As mãos que segurou o martelo eram as mãos de Deus. Os cravos que furaram o seu corpo, as suas mãos e seus pés, eram os meus e os seus. E alguém lembra desse hino? É um hino muito antigo. Quando eu fui para o Radical, o líder lá do grupo, ele não concordava com esse hino. Como isso pode? Né? Deus segurando o martelo, mas é a Bíblia que diz. Em Isaías 53, verso 10, olha como é claro: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Somente o próprio Deus poderia fazer aquilo com o filho. Isso não estava ao alcance de nenhum homem. Nenhum homem é tão poderoso, capaz de fazer uma coisa dessa com o Filho de Deus. É claro que voluntariamente ele se entregou. Ele não estava em luta ou em conflito com o Pai, mas quem o fez foi o próprio Deus. Por quê? Aí ele já está derramando a sua ira sobre o seu filho. É claro que não é o auge da sua ira, é somente o começo da sua ira, mas já faz parte. Já faz parte da sua ira. O fato dele, o que passava por sua mente, o fato dele se tornar pecado por nós, isso vai, o ciclo, né, o cerco vai se fechando aqui no cálice da ira de Deus para com o Filho de Deus. O fato dele pensar que seria manchado, totalmente feito pecado por nós, pelos homens, pela humanidade. Isso certamente doeu e era mais aterrorizante para o Filho de Deus do que o próprio sofrimento de martírio que ele passou. Como diz lá em 2 Coríntios 5, 21, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Deus o fez pecado em nosso lugar, oferta pelo pecado. Então, se ele era oferta pelo pecado, o próprio Deus é que estava moendo ele, é que estava derramando a sua ira sobre ele. Cristo não poderia cogitar essa ideia de se tornar pecado, irmão. Aquele que habitou por toda a eternidade com o Pai, sendo santo, irrepreensível, diante de Deus, diante do Pai, como um filho amado, como um filho primogênito, agora se tornar pecado, levar sobre si todo o pecado da humanidade. Já pensou? Que situação terrível que o Filho de Deus estava a ponto de suportar.
e o abandono do seu pai. Quando ele diz lá na cruz, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaram? Jesus teve que passar por um pequeno espaço de tempo separado do Pai e sofrer seu abandono, para que não passássemos a eternidade separados de Deus. Jesus, qual foi o peso maior da ira de Deus, o cálice da ira de Deus, sobre o Filho de Deus? A condição de um estado de separação de Deus, mesmo que fosse, e ele sabia disso, por um pequeno espaço de tempo, mas ele não queria que isso acontecesse, porque ele sabia o quão terrível é viver separado, mas ele precisava beber desse cálice para poder livrar o homem, os seres humanos, de uma eternidade inteira de separação do Pai. Aquele que veio da eternidade se submeteu ao tempo e a uma condição de separação do Pai, para que tivéssemos vida eterna na presença de Deus. Ele selou tudo isso com sua morte e ressurreição. Amém? Amém? Amém. Os irmãos estão muito concentrados, não estão quase cochilando, né? Então vamos lá. O cálice na Bíblia tem 2 sentidos, pelo menos, um para representar a ira de Deus e o outro para representar a salvação de Deus. Tem o cálice da ira, que será derramado sobre os ímpios que rejeitarem o Filho de Deus, aqueles que estiverem vivos quando ele voltar, ou os que já morreram sem ele, todos beberão desse cálice da ira de Deus. Mas aqueles que hão de beber, que já beberam o cálice da salvação. Jesus bebeu o cálice da ira do Pai, para que pudesse oferecer o cálice da salvação para nós. Por isso ele diz: fazer isso em memória de mim. Isso representa o cálice da salvação conquistado por Jesus e oferecido a todos os seres humanos. E quem bebe? Todo aquele que crê que ele bebeu o cálice da ira de Deus no seu lugar. Ele sabia que era algo pesado e terrível, como diz lá em Romanos 1:18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Se Deus não poupou o mundo antigo, como irá poupar os que pisotearem o sangue do Filho de Deus? Lembra do mundo antigo? O cálice da ira de Deus, sabe aqui? Lembra do mundo antigo? Quando o cálice da ira de Deus foi jogado sobre os que desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus, né? E o primeiro exemplo que nós vamos ver aqui muito rapidamente é: Deus não poupou Adão e Eva no jardim por causa de sua desobediência. E você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 15.
seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, de fato. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Olha só, irmão. Deus proibiu uma única coisa. Ou seja, a desobediência de Adão e Eva era em relação a uma única coisa. Mas ele não voltou atrás. Estando Eva no jardim, sendo iludida ou enganada pela serpente, comeu da árvore, do fruto da árvore, e a deu ao seu marido, que comeu também. Imediatamente os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Imediatamente eles se escondem uns dos outros e do próprio Deus. Aqui Deus já está automaticamente liberando a sua ira sobre Adão e Eva. Depois ele vem apenas sentenciar, explicar para eles quais eram as consequências dos seus pecados, ou que tipo de morte eles estavam recebendo ali. Certamente a morte espiritual, a separação do homem de Deus, colocando no seu lugar um véu e uma barreira entre o homem e Deus. Agora o homem já não tem mais comunhão com Deus. Lá no verso 16, diz o seguinte: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará um filho. Seu desejo será para com seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que ele não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também come o fruto da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, Deus não poupou Adão e Eva, mas cumpriu com o que havia prometido: se comeres do fruto, certamente morrerás. Mas foi uma pequena desobediência, né? Comparando o pecado de Adão com os nossos, parece ser muito mínimo o pecado dele, muito pequeno o pecado dele. Só que Deus não volta atrás da sua palavra. Deus não volta. Por muitas vezes na Bíblia usa-se a palavra arrependimento de Deus e tal, mas na verdade, irmão, ele não volta atrás da sua palavra. Diz as Escrituras que ele não volta atrás. Ele não é homem para que ele minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem outro sentido, ficou entristecido, enfim, tem um outro detalhe. Mas a verdade é
Deus não volta atrás da sua palavra. Se Ele diz que todos aqueles que rejeitarem o Filho dele lançará no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade, assim Ele o fará. Lembrem-se, Ele não voltou atrás da sua palavra em relação a Adão e Eva. Olha o pecado dele, comparando com o nosso pecado. E eles certamente morreram. Adão ainda viveu muito depois, mas morreu depois. E a morte veio a todos nós. A maior evidência que Adão morreu é que nós morremos. Segundo lugar, Deus não poupou a geração de Noé por causa da sua iniquidade. E agora Gênesis 6, verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contentará com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Agora nós já estamos vendo uma evolução do homem, né? A evolução do pecado, porque o homem evolui no pecado. Gradativamente ele vai evoluindo no pecado. E aqui a gente já vê a perversidade do homem muito maior do que a perversidade de Adão, que é o pecado que eles cometeram lá no jardim. E aí no capítulo 7, verso 22, diz o seguinte: tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Ele cumpriu novamente aqui com a sua palavra. Sobreviveu apenas Noé e sua família, porque assim Deus quis. Mas todo o restante da humanidade pereceram pelo dilúvio. E todos os animais terrestres que tinham fôlego de vida, respiração, morreram. Os peixes não precisou, entrar na água, sobreviveram porque era água e tinha muita comida para eles comerem, A humanidade, todos os animais terrestres, então eles ficaram confortavelmente dentro da água, assim como, talvez não tão confortável, Noé passou dentro da arca com a sua família, seus 3 filhos, sua esposa, suas noras. Então somente esses sobreviveram. Mais uma vez, Deus provando que Ele não irá poupar aqueles que rejeitarem o seu filho. Em terceiro lugar, Deus não poupou Sodoma e Gomorra por causa de sua perversidade. Gênesis 18, verso 20 diz o seguinte: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, eu os saberei. Gênesis 19, 24. Então o próprio Senhor, fez chover
do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mais uma vez, Deus cumpre com a sua palavra e não volta atrás. Apesar de Abraão ter intercedido por a cidade, ele não volta atrás, ele não se deixa ceder ali. Pela súplica de Abraão, salvando apenas Ló e suas filhas, que a mulher também pereceu por esse castigo, por olhar para trás. Em quarto lugar, ele não poupou os israelitas no deserto por causa de sua murmuração. Números 21:4 diz o seguinte: partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez. Então a serpente de bronze a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aqui a gente vê um povo totalmente cheio de murmuração, de queixas, que murmuravam por tudo e não aceitavam nada que Deus dava para eles, apesar de terem saído de uma terra de escravidão. Que escravos mais felizes eram esses quando estavam na condição de escravo, e agora tudo que Deus oferecia para eles parecia pior do que Faraó oferecia para eles quando se encontravam no contexto de escravidão. Se queixavam de tudo, se queixavam da comida, se queixavam por não ter água, se queixavam do maná, se queixavam por não ter carne, e por causa da murmuração, Deus trouxe juízo sobre aquele povo. Serpentes venenosas morderam. Aqui foi só um dos juízos de Deus ali. Tem muitos outros ali no deserto. É certo, irmão, que poucos entraram na terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Apenas uns entraram. Daqueles que entraram no deserto, somente daquela geração que entrou no deserto, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Os outros nasceram no deserto. Os outros que entraram nasceram no deserto. Então os seus corpos ficaram estirados no deserto, ficaram no deserto, por causa das queixas, das murmurações, e por não temer o Senhor, continuarem adorando os seus falsos deuses ali. Em quinto lugar, Deus não poupou os israelitas na terra prometida por causa de sua rebeldia. E agora a gente vê, irmãos, aqui, abra lá sua Bíblia em Jeremias 25, de 1 a 14. Jeremias 25, 1 a 14. A gente vê agora o povo na terra prometida, uma terra que manda leite e mel com fartura, uma terra produtiva, que nada lhes faltava, uma terra que produzia um cacho de uva que tinha que 2 homens carregar. Agora você imagina um cacho de banana, como é que era lá, né? Se
cacho de uva precisava de 2 homens, imagina um cacho de banana. E nessa terra, irmãos, que tinha de tudo, de bom e do melhor, qualquer coisa eles tiveram que fazer, já acharam tudo pronto. O povo começaram a se rebelar contra Deus. Lembra do deserto? Eles reclamavam por não ter. Aqui, eles abandonam Deus, apesar de ter tudo disponível para eles. Eles começam a se rebelar contra Deus e adorar deuses falsos. Capítulo 25, de 1 a 14, vou ler esse texto com os irmãos. Diz o seguinte: a palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no qual, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isso: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvido. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem me deram atenção. Quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permaneceram na terra que o Senhor deu a vocês, vocês permanecerão na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não siga outros deuses para prestarem-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me abandonaram, e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, e os seus habitantes, e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, as vozes do noivo e da noiva, o som do moinho e a luz das candeias. Todas esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, e a terra dos babilônios por causa de sua iniquidade, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro, e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes trarei, retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. E assim sucedeu. Né, irmão? Deus ele não voltou atrás. Quem conhece a história sabe que aconteceu justamente isso com os reinados, né, da Babilônia, e assim foi se cumprindo tudo que Jesus, Deus, determinou que acontecesse. Deus oferece o perdão, sempre Ele ofereceu o perdão, sempre Ele oferece a outra opção, senão, diferente da condenação. Mas quando o homem, o ser humano, escolhe o caminho da rebeldia e da desobediência, que é o caminho da condenação,
assim acontecerá conforme o Senhor tem determinado. Bênção e maldição. Escolha, porém, por onde andar, porque você pode ter certeza, Deus não volta naquilo que Ele prometeu. E se você acha que é bonzinho, bonitinho, queridinho do papai e da mamãe, lembra, olhe para o Filho de Deus e entenda que se Ele não poupou o seu próprio filho, como vai poupar você? Se Ele não traçou um meio diferente para salvar os pecadores, se não apenas e somente morrer o Filho dele, morrendo na cruz em nosso lugar, levando sobre si o nosso castigo e a nossa maldição, como Ele vai traçar um jeito diferente para você, ou para qualquer pessoa da face da terra? Em sexto lugar, irmãos, e último, Deus não poupou o seu próprio Filho por causa de nossos pecados. Romanos 8:22. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Aquele que não poupou, Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós. Jeremias 49, verso 12 diz o seguinte: assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não era reservado tiveram que beber, por que você deveria ficar impuro? Está vendo aí? Mais uma vez. Se aqueles para quem o cálice não era reservado tiveram que beber, por que você deveria ficar impuro? E agora, apontando para Jesus, o único no qual, diante do cálice da ira de Deus, que não deveria beber o cálice, é Jesus. O único ser humano, nascido de mulher, que não deveria beber do cálice de Deus, e bebeu, é Jesus. O único. Então, se aquele para quem o cálice não foi reservado, porque o cálice de Deus não foi reservado para Jesus, mas para mim e para você, teve que beber para poder nos salvar, porque você acha que vai ficar impuro diante do cálice da ira de Deus no dia do Senhor, no dia que Deus vier. Tudo o que aconteceu no passado serve para nosso exemplo, para nós, como exemplo. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 10:6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Verso 11, mesmo capítulo. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga está seguro, porque todo mundo diz que você é uma boa pessoa, todo mundo diz que você é um cara legal, é uma pessoa da hora, a tua família quase que te endeusa. Aquele que julga está seguro, cuidado, para que não caia. Não caia no cálice da ira de Deus. Não há outro, irmãos, outro meio pelo qual devamos ser salvos, a não ser por meio do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tem outro meio. Deus, por mais que você se esforce, todas as suas obras de justiça não passam de trapo e risco. E assim será. E assim será. E agora nós vamos ver um pouco sobre o desespero desse grande dia. O desespero do dia da ira do Senhor. Amós 5:18 diz o seguinte:
Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, os que pensam, o que pensam vocês no dia do Senhor? E aqui eu fico pensando, né, que diz lá em Mateus capítulo 7, daquele que diz: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos milagres, em teu nome não fizemos isso e aquilo. Ou seja, pessoas que acreditavam e anseiavam pelo dia do Senhor, cheios de orgulho no coração, dizendo: eu com certeza subirei, né? Por causa das obras, por causa do que eu tenho feito com as mãos, né? Aí eles olham assim, por exemplo, o pastor Eliseu lá do setor, diz assim: pastor Eliseu não realiza nem milagre. Nunca vi ele se exaltando ali que tem realizado um milagre em nome do Senhor. Eu já vi muitos milagres, né? Por causa daquele pastorzinho, eu com certeza estudei, né? E aí o que é que Deus diz? Que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos milagres, em teu nome não fizemos isso e aquilo. Prodígios, sinais e maravilhas. Irmãos, o maior profeta que já existiu se chama João Batista. Isso foi dito pelo próprio Jesus. Nenhum milagre evidente ele realizou, nem mesmo exorcismo, mas ele trazia a palavra verdadeira: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e voltem-se para Deus. Esse é o verdadeiro profeta, e essa é a verdadeira mensagem do Salmo. Como diz Martinho Lutero: mesmo que faça chover milagre todos os dias, se não há uma confissão de fé, irmão, na vida daqueles que ouvem, que se reúnem nessa igreja, não há como ser salvo, mesmo que esteja milagre todo dia. E as pessoas estão enchendo-se de si e arrogando para si o direito de subir com o Pai, com Deus. Vai ser os da frente. O problema é que eles serão os da frente a serem julgados. Eles não estarão do lado das ovelhas, estarão do lado dos bodes. Nós devemos ansiar pela vida do Senhor, né, pastor Mário? Devemos. Isso Pedro diz. Só que não se orgulhando das suas obras, só que não acreditando que seremos salvos por nosso próprio mérito, por nossas próprias ações, mas reivindicando todo o direito, todo o crédito à pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí você pode aguardar e ansiar pela vida do mundo, porque você não será rejeitado. Se você depositar a fé na pessoa de Jesus Cristo de todo o coração, certamente você se alegrará nesse dia e encherá o seu coração de grande júbilo por vê-lo descendo nas nuvens com poder e glória. Será de trevas, não de luz. 19. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Já imaginou, irmão? Será que existe uma coisa mais aterrorizante do que isso aqui? Você foge do leão e não mata, né? E aí se esconde de trás do urso, né? Mais ou menos assim. A única coisa que você vê lá para se esconder é o urso. E quando você percebe, você está debaixo das garras do urso, né? E o urso já é mais ou menos esse, né? O contexto aqui. O homem tenta fugir de Deus quando ele voltar à sua ira. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Tenta fugir do cordeiro e se deparar com o leão. O leão da tribo de Judá. E como alguém que
serpente. Já vi alguém contextualizando o seguinte: alguém que foge do leão, né, se depara com o urso na frente dele. Ele consegue ainda, diante das garras do urso, fugir. Ele entra dentro de uma casa, de uma cabana lá no meio da mata, né, da selva lá. E aí, quando bate a mão na parede para descansar, dá aquele, né? Aí ele bate com a mão em cima da serpente. Não tem jeito não. Já é. Serpente venenosa. Né? Não tem como fugir. Não tem. Esse será o dia do Senhor, aterrorizante para os que não estiverem cobertos pelo sangue do poder de Deus. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Apocalipse 6,15 diz o seguinte: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, percebe aqui? Questão classe social, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, que é escravo, que é livre, esconderão-se em cavernas e entre as rochas nas montanhas. Ele começa de cima, os ricos, os poderosos, os príncipes, e aí vai, todo mundo, até os pobres. Ah, mas é pobre, coitado, passou a vida sofrendo, e ainda vai sofrer da ira do poder? Foi. E eu entendo mais ou menos assim, a justiça de Deus em relação a isso. Os ricos, os poderosos, tiveram o bom e o melhor nessa vida, e mesmo assim não foram gratos o suficiente para reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus sobre ele e reconhecer Cristo como o Senhor e Salvador da vida dele. Os pobres, os mendigos, os enfermos, os que nascem da enfermidade, eu imagino que, apesar do sofrimento, ainda tiveram o coração petrificado, duro, insensível, e não se renderam a Deus como Senhor e Salvador, clamando a Ele com misericórdia e compaixão da sua situação. Apelaram para os homens, apelaram para a medicina, apelaram para tudo, menos para Deus. Então, ninguém fica de fora da ira do poder. Todos estarão aqui, diante da ira. E aí, continuando, verso 16: eles gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do poder. Eles gritavam. Aqui João estava vendo o futuro com os olhos de Deus, mas nós podemos dizer: eles gritarão. Os que não estiveram cobertos pela ira, pelo sangue do poder, podemos dizer: eles gritarão, as montanhas e as rochas: caia sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Lembra? Quando João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso eles agora estarão enfrentando a ira do Cordeiro. Você já viu um cordeiro dado? Pois é, o pecado é tanto que até os cordeiros, o animal próprio, se ira. Deus é paciente, Jesus é paciente, ninguém pode negar isso. E ele espera pacientemente para que os homens se arrependam. Tanta chance que o Deus deu. Todos nós aqui, se fôssemos olhar para a nossa trajetória e perceber o quão perto da morte nós já nos encontramos, e quanto Deus já nos livrou, né? Um dia desse, eu estava vendo um vídeo não tão muito bonito do irmão John, né? Esse vídeo aí eu acho que todo mundo já viu, né, meu irmão? Vinha vindo da escola, e um dia comum, tranquilo, ele achava que ia chegar em casa rapidinho, né, irmão? Como as outras vezes, de repente, o pessoal, né, uma mulher entra na frente, não é nada contra as mulheres dirigindo, mas a mulher entra na frente e ele bate na mão dela, né? Graças a Deus, o irmão John não teve, não é nada grave com ele, mas foi um livramento, poderia ter quebrado o pescoço. Se
fosse um homem olhando para a questão do homem ímpio, do homem que ainda não tem a salvação, ali foi um livramento, mas ele faz de conta que foi coisas acaso, né? Não, chance de Deus dar para que o homem se arrependa. Entender que a brevidade da vida, e se não fosse Deus, com a sua soberania, com a sua graça, a sua misericórdia, eu teria morrido ali. Está entendendo? Mas os homens não percebem, por isso enfrentarão a ira do Cordeiro. Verso 17: pois chegou o grande dia da ira dele, da ira do Pai e do Filho, o Pai sentado no trono e o Cordeiro irá-lo em direção aos que o rejeitaram. E quem poderá suportar? Quem poderá suportar? Apocalipse 14, verso 9 diz o seguinte: o terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos, anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoraram a besta e a sua imagem, e para quem recebeu a marca do seu nome. Não há descanso. Essa é a ira. Essa é a ira do grande dia, do dia do Senhor. Não haverá descanso. Dia e noite. Será atormentado dia e noite para sempre. O lago de fogo de chuva. Essa é a realidade. Isso é o que a Bíblia diz. E aqui está falando aqueles que receberam a marca da besta. Mas em outras palavras, para ser mais sucinto, aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, portanto, adorar criatura em vez de criatura. Essa é a sentença para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. E não há escapatória. Quem escapará das garras do leão? Orar ao nosso Deus, momento de seus olhos. Pai Santo, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos ter falado nessa tarde. Te pedimos a tua graça para entendermos a cada dia a bendita palavra do Senhor. E o Senhor levantar homens com o poder do teu Espírito possa nos trazer uma palavra verdadeira. E convencimento de que somos, de que precisamos ser em Ti. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém.